Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na nossa aula de hoje falaremos sobre um tópico muito importante da química orgânica. Mas antes mesmo de começarmos a falar sobre esse tópico, eu quero mostrar algumas imagens para vocês. A acetona, a canela, o vinagre, o formol, o ácido fórmico liberado na picada da formiga, o álcool em gel. O que vocês acreditam que eles possuem em comum? Mas não precisa me responder agora não. Pensem aí e anotem no caderno de vocês que daqui a pouco retomaremos a essa pergunta. Vocês já imaginaram se quando a gente fosse em um supermercado encontrássemos todas as seções misturadas com produtos de higiene pessoal? Que loucura seria, né? Seria realmente uma bagunça e ficaria muito mais difícil encontrar os itens da nossa lista de compras, não é mesmo? Pois então, esse exemplo nos mostra que separar itens semelhantes em grupos específicos facilita a nossa vida. Essa mesma ideia aplica-se ao estudo das substâncias químicas, pois a separação em grupos torna mais fácil o estudo desses compostos. Por exemplo, a química inorgânica possui as funções inorgânicas, que estão divididas em ácidos, bases, sais e óxidos. Da mesma forma, acontece com a química orgânica, que possui as funções orgânicas. Mas, professora, o que são funções orgânicas e grupos funcionais orgânicos? As funções orgânicas, elas são grupos de compostos orgânicos com propriedades químicas semelhantes. Já os grupos funcionais orgânicos é definido como um agrupamento de átomos que aparece na estrutura da cadeia carbônica e que caracterizam a função química. Ou seja, o que vai caracterizar a função orgânica é o grupo funcional. E na aula de hoje falaremos sobre as funções oxigenadas. As funções oxigenadas, elas são formadas por compostos orgânicos que, além de apresentarem átomos de carbono e hidrogênio, possuem um átomo de oxigênio. E elas estão divididas em álcools, fenóis e enóis, éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico e ésteres. Na aula de hoje, aprenderemos a identificar essas funções orgânicas e falaremos brevemente sobre alguns exemplos. O álcool. O álcool, ele é um composto orgânico definido por uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Lembrando que um carbono saturado é aquele que realiza somente ligações simples. A sua fórmula geral é um R ligado ao H. O R aqui, ele está representando uma cadeia carbônica e o grupo OH é a hidroxila. Alguns exemplos de álcools temos o etanol e o metanol. O etanol, ele é um dos principais constituintes do álcool em gel que a gente vem utilizando bastante ultimamente. E o metanol, conhecido também como álcool metílico, ele é produzido em grande escala industrial a partir do carvão e da água, e ele é usado como solventes em muitas reações. A sua nomenclatura segue como o prefixo, que indica a quantidade de carbonos, o infixo, o tipo de ligação, e a terminação em "ol". Ou seja, aqui no exemplo do etanol, temos dois carbonos representados aqui nessa fórmula estrutural condensada. Então, o seu prefixo vai ser "et". Só temos ligações simples entre os carbonos, então o infixo vai ser "an" e a terminação no "ol". Os fenóis, eles possuem um grupo hidroxila ligado diretamente a um anel aromático. A sua fórmula geral é AR ligado a uma hidroxila. Uns exemplos de fenóis: o hidroxibenzeno, que também é conhecido como fenol. Ele é muito utilizado também na produção de desinfetantes, de resinas, e é um princípio ativo para o tratamento de manchas na pele. Sua nomenclatura segue como hidroxi, mas o nome do aromático. Os enóis. Os enóis, eles possuem hidroxila ligado a um carbono com ligação dupla. A sua fórmula geral é o carbono realizando ligação dupla ligado diretamente ao H. É importante, pessoal, que vocês não confundam o enol com o álcool. O enol, ele possui o OH ligado a um carbono insaturado, né, que realiza ligações duplas. Um exemplo que temos aqui é o propenol. A sua nomenclatura, ela segue como prefixo, como eu já havia falado, que indica a quantidade de carbonos, o infixo, o tipo de ligação e a terminação em ol. O éter, ele possui um átomo de oxigênio entre duas cadeias carbônicas.
E a sua fórmula geral é R1 ligado ao oxigênio com R2. R1 e R2 representam as cadeias carbônicas. E um exemplo de éter que trazemos aqui é o éter dimetílico. Os éteres, eles têm a capacidade de dissolver substâncias. Assim, ele é utilizado em laboratórios como um solvente na extração de gorduras e também para dissolver graxas e tintas. A sua nomenclatura é éter mais infixo mais ílico. Os aldeídos. Os aldeídos, eles possuem a carbonila, que é o carbono realizando ligação dupla com oxigênio, ligado na extremidade de uma cadeia carbônica. A sua fórmula geral é R1 ligado a uma carbonila ligado a um hidrogênio. Um exemplo de aldeído é o etanal. Outro exemplo também de aldeído é o metanal, denominado também como formaldeído, ou conhecido mais usualmente como o formol, que é utilizado na fabricação de desinfetantes e plásticos. O metanal, ele é muito importante no desenvolvimento de estudos científicos, uma vez que ele serve para a conservação de cadáveres. A sua nomenclatura é o prefixo mais infixo, né, que indica o tipo de ligação, mais a terminação em -al. A acetona, ela possui a carbonila entre duas cadeias carbônicas. Um exemplo de cetona é a propanona, que é também um dos principais constituintes da acetona, né, que remove o esmalte da unha. A sua nomenclatura é o prefixo mais infixo mais a terminação em ona. O ácido carboxílico. O ácido carboxílico, ele possui o radical carboxila ligado à cadeia carbônica. A sua fórmula geral é R1 ligado a uma carbonila ligado ao OH aqui. Os ácidos carboxílicos, eles estão presentes nas frutas cítricas, no vinagre, em fármacos e conservantes. Né? O ácido etanóico, conhecido também como ácido acético, né, é um dos principais constituintes do vinagre, que é usado para temperos na cozinha, em limpezas e na preparação de perfumes, entre outros. A sua nomenclatura é ácido, mais prefixo, mais o infixo, mais a terminação em -oi. Outro tipo também de ácido carboxílico é o ácido fórmico, né? E um dado curioso sobre ele é que ele foi assim chamado porque foi obtido pela primeira vez através das destilações de formigas vermelhas. Esse ácido é o principal responsável pela dor intensa e pela coceira sentida na picada da formiga. Os ésteres, eles são compostos derivados dos ácidos carboxílicos. O hidrogênio da carboxila é substituído por um radical orgânico. Então, sua fórmula geral vai ser, ao invés de termos aqui um hidrogênio, né, como era na carboxila, a gente vai ter um radical orgânico, né, que pode ser representado por uma cadeia carbônica. Um exemplo de éster é o etenoato de metila. Os ésteres, eles possuem cheiros e aromas agradáveis, por isso eles são substâncias flavorizantes, ou seja, são utilizados para aromatizar coisas artificialmente, como balas, frutas, sucos, xaropes, etc. A sua nomenclatura é o prefixo, né? Aqui é a cadeia ao lado da carbonila, mais infixo, mais oato, mais di, mais cadeia do lado do oxigênio, mais ila. Então, aqui temos o prefixo, né? Desse caso aqui é o et, porque temos dois carbonos, né? Ao lado da carbonila, né? Mais o infixo, né? Que é o tipo de ligação. Mais oato, né? Que caracteriza o éster. Mais di, a cadeia ao lado do oxigênio, que é metila. Então, temos um carbono, então é met, então fica etenoato de metila. Outros exemplos de ésteres também é o butanoato de etila, que é a essência do morango, o etenoato de metila, ou de etila, desculpa pessoal, que é a essência da maçã. Então, eles têm muita aplicação, eles têm uma vasta variedade de aplicações no nosso cotidiano. E aqui eu trago para vocês alguns exemplos de funções orgânicas do nosso dia a dia, como o propano, que é o constituinte do gás de cozinha,
Ele é um hidrocarboneto, né, um alcano. O estireno, que é um hidrocarboneto aromático insaturado, é a base da fabricação do isopor. O etanol, que está presente em bebidas alcoólicas e um dos principais constituintes do álcool em gel, como eu havia falado anteriormente. Né? O fenol, ou hidroxibenzeno também, que é usado em limpeza doméstica. O ressorcinol, né, que é essa substância aqui, ou conhecido também como dihidroxibenzeno, né, é um tipo de fenol, né, que é usado também no tratamento de manchas na pele do rosto. O formol, que é usado na conservação de peças anatômicas. Esse composto complexo aqui, que é o diclorofeniltricloretano, ele é usado como pesticida na agricultura para matar organismos que podem prejudicá-las. Então, esse daqui não é uma função oxigenada, mas também é um tipo de função orgânica. A propanona, né, que é um dos principais constituintes da acetona. O ácido fórmico, liberado na picada da formiga. E a maçã, que é a essência presente na maçã. E aí aqui eu trago um exemplo para vocês, um exercício. A seguir são apresentadas as fórmulas estruturais de algumas substâncias, que de alguma forma fazem parte do nosso cotidiano. Identifique as funções a que cada uma das substâncias citadas pertence. O ácido benzoico, usado como conservante pela indústria de alimentos. Então, de cara, já podemos dizer que ele pertence ao ácido carboxílico. O 2, acetato de propila, substância presente nas peras e uma das responsáveis pelo seu aroma. Então, identificando aqui, né, o grupo funcional, a carbonila ligada ao oxigênio e ao outro, um radical orgânico, né, já podemos também dizer que é um éster. A propanona, conhecida como acetona, um dos principais constituintes da acetona, do removedor de esmalte. Então, pertence ao grupo cetona. O etan 2-diol, conhecido como etilenoglicol, aditivo que, adicionado à água dos radiadores de automóveis, permite que a água permaneça no estado líquido em intervalo maior de temperatura. Então, aqui é uma função orgânica pertencente ao álcool. Então, só pode ser a letra D. Então, pessoal, a nossa aula de hoje finaliza aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E na aula 2, na parte 2, falaremos sobre as propriedades químicas e falaremos mais detalhadamente sobre as características dessas funções oxigenadas. Então, até a próxima aula